Graça e paz, irmãos, amém? Tudo bem com vocês? Pode se assentar, fica à vontade. Muito bom estar aqui no Point mais uma vez. Muitas vezes vocês não me veem aqui, mas eu vejo vocês lá de casa. Eu estou sempre assistindo a transmissão e costuma que depois do Point, ali fora tem uma câmera, eu fico vigiando vocês ali. Tem uns que demoram embora, fecha a igreja e eles ficam ali. E eu fico lá vigiando, né? Porque, sei lá, a moto fica no jeito, se precisar de chegar aqui eu chego em 5 minutos. Mas eu estou sempre olhando de lá e a gente tem um carinho muito grande, né, por esse ministério tão precioso. Eu queria falar um pouco hoje, e aí está até o tema, né, celebrando com Jesus. O Vinícius havia me pedido que trouxesse uma mensagem aqui no Point, e ele falou no sentido de resgatar vidas, alcançar aqueles que estão afastados, né, e também ainda aqueles que não conhecem Jesus. Mas antes disso tudo, eu fiquei pensando que nós precisamos entender bem isso. O que é ganhar almas para Jesus, né? O que de fato é celebrar cada momento desse com Jesus. Me lembro que há mais de quase 2 décadas, eu entrei por essa igreja, vim aqui na frente e levantei as minhas mãos, aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador. E naquele dia, a igreja fez uma festa, mas uma grande festa, uma gritaria. Eu não estava entendendo muito bem. Depois eles me contaram que tinha pessoas ali que estavam orando por mim há décadas. Porque minha família já vinha aqui há muitos anos, há mais de uma década. Então eles estavam orando, clamando por mim, jejuando. Me inscrevi para ir no encontro com Deus 3 vezes. Não fui, furava na sexta. Marcava tudo direitinho. E hoje eu entendo o trabalho que dá, a logística que é. Já pedi perdão a Deus, né, por isso. E pedi perdão aos irmãos também. Então eu trouxe esse tema, celebrando com Jesus, porque é algo que impacta muito meu coração. E diante disso, eu queria ler em Lucas capítulo 15, os meninos até cantaram um pouco aqui. Jesus ali diante de publicanos, pecadores, mas também diante de alguns fariseus e mestres, ele vai trazer alguns ensinamentos. Lucas capítulo 1, 15, nós vamos ler o versículo 1. Porque quando nós aceitamos esse convite para celebrar com Jesus, nós precisamos vibrar de alegria, nós precisamos comemorar, né, quando um pecador se arrepende. E é isso que nós vamos entender um pouquinho aqui. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, todos reunidos para ouvir o que Jesus tinha a ensinar e dizer. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Ali eles murmuravam entre eles: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Jesus começa a ensinar aqui para esses fariseus, para esses mestres da lei, mas também para os publicanos e pecadores, para todos os ouvintes naquele dia. Jesus começa então contando essa história de uma ovelhinha perdida e como esse pastor vai em busca dessa ovelha. Quando a encontra, coloca nos ombros, traz para casa e cuida dela e prepara-lhe então uma festa. A gente costuma dizer que quando uma alma se arrepende, tem festa no céu, não é isso? Nós sempre falamos isso baseado nesses textos, porque Jesus deixa muito claro a grande festa, a grande celebração que é feita quando se encontra aquele que estava perdido lá fora. Mas Jesus também começa agora uma segunda história, uma parábola. Ele começa a dizer: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? É interessante que ele vai dizer que essa dracma, só para a gente já ilustrar bem, para que nós possamos entender, é uma moeda de muito valor, provavelmente que estava no colar de uma noiva, que havia recebido do seu noivo, talvez como um dote, como uma aliança.
e uma dessas moedas pode ter se desprendido. E essa moeda, não só pelo seu valor financeiro, mas também pelas simbologias, e muito claro aqui, representando também uma aliança, e ela perde. Então agora ela vai fazer de tudo, e ela diz assim: e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e disse: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Jesus então, com duas ilustrações, ele fala de uma ovelha perdida fora, mas também ele fala de uma moeda perdida dentro. Ele está falando de pessoas, ele está falando de almas preciosas, né, para ele, e que todas elas, dentro ou fora, quando encontradas, há uma festa lá no céu, diante dos anjos e diante dele, e ele se alegra com isso. Mas o que eu quero trabalhar mais mesmo aqui hoje com vocês é a parábola do filho pródigo, mais conhecida como filho pródigo, a parábola dos dois filhos, né, dois filhos, um pródigo e um religioso, né, dois grupos perdidos. E é diante disso que nós vamos ler esses textos. A Bíblia diz assim: Jesus continuou. Então Jesus já contou duas histórias, duas parábolas, e agora ele vai falar da terceira, e talvez da mais impactante agora para eles. Ele vai dizer: Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero parte da minha herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Dando uma paradinha aqui, é muito interessante que Jesus agora começa a contar essa história de um pai com dois filhos, e um deles já de cara pede a sua herança e quer partir para longe de casa. Aqui, antes de a gente estudar o texto, já deixo aqui uma lição que eu aprendi. Eu fui estudando esses textos e Deus foi trazendo no meu coração: não se precipite para sair de casa, porque o sistema lá fora é muito bruto. Aqui em Viçosa nós temos muitos estudantes. Quem é de fora de Viçosa que veio estudar aqui, que está longe de casa? A grande maioria, né? Glória a Deus por isso. Vocês saíram de casa por um motivo nobre, né? Que é estudar, que é aprender, que é se formar, que é trazer orgulho para a família, né? Vocês saíram de casa para desgastar o tempo de vocês aqui numa formação. E em nome de Jesus, vocês estão plantando uma grande colheita que Deus já tem preparado para vocês. A gente sabe que não é fácil. Eu trabalho lá na universidade, conheço o dia a dia dos estudantes, sei a dificuldade, né, que é encarar as disciplinas, estar longe de casa, principalmente no início que chegaram aqui. Então, de cara eu aprendi: cuidado que o sistema é bruto, porque Romanos, no capítulo 12, 2, a Bíblia diz assim: não sejais conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Quando a palavra diz mundo aqui, querida, está falando: não vos conformeis com esse sistema, o sistema desse mundo, que sempre foi corrompido e caído. É isso que ele está dizendo. E ele continua dizendo assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas nós olhamos aqui que esse filho, aqui insensato, vai pedir então ali que o seu pai passasse a ele então a sua herança. E a Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem, perverso mais do que tudo. O nosso coração é muito enganoso, perverso mais do que tudo. Podemos ver isso em Jeremias 17, 9. Essa história que Jesus contou aqui era para chocar os ouvintes. Muitas vezes essa história vai te chocar diante do que vamos ler. O jovem quer ir embora de casa, quer morar sozinho, quer abrir mão ali do conforto do lar. Além disso, ele queria uma parte de tudo que era do pai, mas ele fala que era dele, né? Teria direito a essa herança no futuro. Se o pai quisesse abrir mão, como fez também, tudo bem. Mas para quem Jesus contava isso, para esses mestres da lei, para esses fariseus, aqueles homens, isso não descia bem para eles, né? De forma alguma eles poderiam tolerar algo assim. Ele vai dizer então que nós percebemos que a parte dessa herança então deveria ser dada sempre que isso acontecesse depois da morte do pai, como é ainda no dia de hoje. E ele também queria viver a sua vida sem dar satisfação para os seus pais, para bem longe, como nós vamos ver. Talvez o pai careta, né? Antigo, retrógrado. Não sei como os jovens hoje enxergam os pais, né? Nós já fomos jovens, ok? Nós já tivemos a idade de vocês, já pensamos um monte de coisa e tínhamos razão em algumas, mas na grande maioria
né, quando nós pensávamos além daquilo que nós não tínhamos entendimento, sabemos que não deu bom. Ele também não queria estar junto, mas longe do pai. E também longe da família, do estilo de vida que levávamos. Então ele olha para uma liberdade e ele quer gozar do sistema. Ele quer fazer parte do sistema, desse mundo. Ele foi embora e ele abandonou a todos, como o texto nós vamos continuar lendo. Diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente, né? Tem aí, desenfreadamente, tem várias palavras. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo, a fim de cuidar dos porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse rapaz saiu bonito na fita de casa. Quando ele sai de casa, ele sai, parece muito confortável com os seus bens. Mas em pouco tempo ele perde tudo. A Bíblia não traz muitos detalhes do que ele fez, mas uma vida dissoluta e irresponsável. Vai ver que conseguiu muitos amigos, colegas, para ajudar a torrar aquela grana preta, não é isso? Mas logo depois o dinheiro acabou, agora ele não tem mais ninguém, longe de casa, vai agora fazer algo que não era costume para o seu povo, criar porcos, e agora muito menos cuidar deles, e chegar ao ponto de desejar até comer a comida daqueles porcos, porque ele não tinha nada para comer. A Bíblia não diz que ele comeu, mas era o desejo dele, e tinha ninguém que pudesse saciar a fome dele, ou seja, ninguém lhe dava nada. Não sei se você conhece alguém que já empreendeu uma trajetória assim. Eu conheço pessoas que já empreenderam trajetória assim. É muito triste da gente ver, né, a pessoa começa a viver uma vida regalada e daí a pouco perde tudo e o caos se instaura. Uma segunda lição que eu aprendo aqui: não se iluda com a falsa liberdade e valorize cada centavo, investimento dos seus pais para sustentá-los. Queridos, cada centavo que os seus pais, que os familiares investem em vocês, os que estão em Viçosa, os que viajam, os que estão fora, que vêm de fora, não sei se você já parou para pensar o quanto eles se esforçam, quantos quilômetros viajam, quantas noites sem dormir, quantas horas trabalham, o que abrem mão para que vocês estejam aqui. Eu trabalho na universidade, eu percebo muitos jovens ali, vivendo aqui, né, uma vida de engano, né, passam uma dificuldade, mas daí a pouco estão lá, né, na roda ali, de bebedeiras. A gente tem um bom exemplo na nossa família, graças a Deus. Nossos meninos estudaram, a Mariana e o Reinaldinho estudaram fora, a Bia estudaram aqui em Viçosa, mas esses meninos sempre valorizaram cada detalhe, cada centavo que nós colocamos de investimento na vida deles. A nossa vida não foi fácil, nós trabalhamos muito duro, tomamos decisões erradas, ainda jovens financeiramente, então passamos um aperto muito grande para poder criar esses meninos. E eu me lembro que chegava em Belo Horizonte, às vezes lá, e na casa dos meninos, na geladeira praticamente vazia, e eles comiam no refeitório, igual vocês fazem aqui mesmo. Chegava lá e eles ficavam economizando para ver se uma vez por mês conseguia ir lá no Fumaça, não é isso? Eles gostavam de ir lá no Fumaça. Fumaça é um restaurante que tinha em Belo Horizonte, pagava R$20 e comia à vontade. Os meninos comiam 1 quilo, 1,5 quilo para cima, né? Eles comiam muito. Então o dono do restaurante preparava aquele, né? E eu ia lá de vez em quando, em Belo Horizonte, e aí tinha a oportunidade de chamar o Reinaldinho: você não quer fazer um lanche? Aí sempre dava uma saidinha com ele, mas a gente percebia que eles economizavam. Eles sabiam o nosso esforço, os quilômetros rodados, né, a dificuldade, andando a pé aqui, eu rodando por esse Brasil afora. Não foi fácil, mas esses meninos nos honraram. E hoje a gente percebe o quanto isso foi importante na trajetória deles. Constituíram uma boa família, né, já se casaram, nos deram netas, né, e só falta a Bia e o Alexander para acelerar um pouquinho o processo, para vir mais netos. Mas os meninos estão, né, a Bia
né, aqui em Viçosa, sempre assim, os meninos sempre muito atentos a essa questão, né, financeira. Voltando um pouquinho à nossa história, esse jovem tinha duas escolhas, né, continuar ali passando fome, continuar naquela situação, e orgulhoso, talvez não contar para os seus pais, não voltar para casa e tentar seguir, ou reconhecer o seu erro e aqui voltar para casa. Bom, de estômago vazio, sozinho, sem amigos, sem dinheiro, lembrou de casa. Lembrou de casa. A Bíblia diz que ele caiu em si, né? Caindo em si, ele disse: quantos empregados o meu pai tem? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Ele ali parece que com um pouco de remorso, diante da situação difícil, ele ensaia um texto, ele talvez até decore esse texto, para quando chegasse lá o impacto fosse menor diante do seu pai. E eu aprendo aqui mais uma lição, né? A gente olha aqui, ele parece que ensaiou direitinho esse discurso, para ver se tocava o coração do pai. Não parece aqui ainda haver um arrependimento genuíno no coração dele. Na lição 3, né, que eu trago aqui para vocês, a nobre decisão de reconhecer nossos erros e pecados e confessá-los, isso agrada profundamente o coração de Deus. Jesus falava para pessoas diversas, ele queria que essa mensagem impactasse a todos aqueles que eram ouvintes. Tiago 5,16 vai dizer: portanto, confessem vossos pecados uns aos outros, uns aos outros, e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. A Bíblia diz que nós podemos abrir nosso coração com aqueles que nós confiamos, com os nossos discipuladores, com nossos amigos, e abrir nosso coração e confessar mesmo as nossas dificuldades, nossos pecados, que temos e muitos, e precisamos de ter uma prática de muitas vezes ter alguém para que possa nos ajudar. E a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em sua eficácia, ou seja, sabemos que Deus ouve e perdoa. Então, e aqui diante disso nós vamos percebendo que esse jovem então agora se preparando para voltar para casa. O plano era agora ser pelo menos recebido em casa ali como um empregado do pai e tivesse pelo menos onde morar e comer, porque esses empregados aqui não eram escravos desse homem. Esses homens trabalhavam lá com ele, mas tinham suas casas, tinham suas famílias, ali trabalhavam e iam embora. A ideia dele então era voltar, ser uma dessas pessoas que ia trabalhar para o seu pai, para a família do seu pai agora, que tem um irmão que ficou para trás, e trabalhando ali, ele teria que cuidar então da sua própria vida, mas agora em casa pelo menos teria o que comer. Então ele deve ter imaginado muitas coisas. Primeiro, será que vou ser bem recebido? Tenho certeza que isso, né, pode ter passado ali pela cabeça dele. Ou, como Jesus estava contando uma história, todos aqueles que estavam ouvindo essa história devem ter pensado. Um deve ter pensado: bom, diante dessa história eu acho que o pai não vai recebê-lo bem não, porque Jesus já ia contando essa história. Ou o pai, né, vai falar um monte na cabeça dele, não quer chegar, não é assim? Papai vai falar um monte, né? Chegar em casa vai ser uma ladainha, né? Não deve nem estar podendo me ver, acho que ele não está podendo nem ouvir falar o meu nome. Meu irmão então não quer nem saber, né, de quem sou eu. Bem, ele deve ter pensado assim: seja o que Deus quiser, né? E colocou o pé na estrada e voltou para casa. Ele não falou isso, mas se ele pensou isso, ele pensou a coisa certa: seja o que Deus quiser, né? E se ele pensou isso, ele pensou, né, a coisa mais acertada da vida dele. O texto continua a seguir: levantou-se e foi para o seu pai. Ele resolveu: vou voltar para casa. Levantou e foi agora, voltando para casa, encontrar com o seu pai. Eu fico pensando, ele chegando ali nessa região, a gente não sabe que lugar exato, talvez um povoado. Ele entrando nesse povoado, ele ia ser julgado, o pessoal não ia, né, ter muita paciência com ele, diante do que ele fez com a família, e agora ainda chega com essa cara de pau, né? Ele chegando ali,
né? A Bíblia diz que ele levantou e foi para o seu pai. A Bíblia diz que estando ainda longe, fiquei pensando nesse altar aqui, ele chegando, estando ainda longe de casa, vendo de longe, né? Seu pai o viu. Eu fiquei pensando que ele deve ter imaginado, chegar lá eu vou ter que implorar demais para meu pai me receber. Mas o texto não diz isso. Diz assim: estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Eu fiquei pensando no susto que ele levou, né? Querendo chegar lá e pelo menos ver se o pai o recebia. E o pai parece que estava esperando por ele. O pai estava esperando o dia que ele apontasse lá naquela entrada daquela comunidade, daquele arraial, não sei. E ele então corre, abraça esse seu filho, beija, com muita compaixão. Ou seja, eu imagino um pai se derramando ali, chorando. Esse pai parece que aguardava ansiosamente o retorno desse filho. E agora ele começa a pôr aquele plano, a sua mensagem que ele tinha ensaiado direitinho em casa. Diz assim: o filho disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Só que o pai não estava nem querendo ouvir o que ele tinha falado. O pai estava querendo celebrar. O pai estava querendo vibrar. O pai estava querendo que todos viessem depressa. E ele diz assim aos seus servos: depressa! Nem esperou que ele continuasse a frase, o texto que ele havia preparado. Porque se ele continuasse, ele diria assim: não sou digno de ser chamado seu filho, trata que como um dos seus empregados. O pai dele nem quis ouvir, né, essa parte, já gritou. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vista nele. Vestir a melhor roupa. O pai estava dizendo assim: é meu filho. Enquanto todos poderiam pensar: não merece, ele está dizendo assim: traga a melhor roupa, que esse é meu filho. E ele continua dizendo, de uma forma extraordinária, demonstrando o grande amor de Deus: coloquem um anel no dedo dele. Ele está dizendo: é meu filho e faz parte da minha família, da nossa família. E continua dizendo: e calçados em seus pés. Ele estava deixando claro para todo mundo: tudo que é meu é dele. Por mais que ele esbanjou, mas ainda tudo que é meu continua sendo dele. Eu fico imaginando o quanto ficou espantado com tão grande amor desse homem. É isso que Jesus falava para essas pessoas. Mas ele continua: tragam o novilho gordo, o novilho cevado. Ele não disse assim: mate um novilho. Ele diz assim: traga o novilho gordo. E o termo original é cevado. Sabe o que é o novilho cevado? É aquele que você separa, cria, engorda para uma situação muito especial. Aquele que vai ser seu melhor animal, aquele que vai ter o melhor trato para um dia muito especial. Parece que desde quando esse menino foi embora, esse pai separou esse novilho. É isso que Jesus estava ensinando. E falou assim: vamos cuidar dele, que no dia que ele voltar nós vamos fazer uma grande festa. E eu fiquei pensando que Deus tem um novilho desse para cada um dos filhos dele que estão perdidos, querido. Você conhece alguém que está distante, que está perdido, que saiu, parece que desistiu? Eu fiquei pensando, Deus tem um novilho desse para cada um, cevado, preparado. É isso que Jesus estava dizendo para os fariseus, para os mestres da lei, para os publicanos, para os pecadores. Meu pai tem um novilho desse para cada um, preparado para uma grande festa. E ele disse: matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. E o pai queria todos na festa, porque se fosse uma pequena festa, bastava que matasse ali um cabritinho, comia entre eles. Quem vai comer um boi em uma família pequena? Mas ele não, ele queria que todos viessem festejar a volta do seu filho. E ele vai continuar dizendo: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E eles então começaram a festejar. É como se ele dissesse: venham,
comemorar comigo? Eu fico pensando, quando alguém levanta a mão e vem aqui à frente, ou em qualquer lugar, e entrega a vida para Jesus, eu acho que nós deveríamos sair correndo por essa igreja, né? Eu ia falar chutar cadeira, claro que não, né? Mas a gente devia sair correndo, vibrando, todo mundo vir aqui à frente, né? Dançando, abraçar, glorificar a Deus. Porque é isso que Jesus estava falando que acontece lá no céu. Isso acontece lá e muitas vezes nós estamos aqui indiferentes. Parece que não está acontecendo nada. Que está acontecendo a maior grandiosidade lá no céu. A Bíblia diz que é quando um pecador se arrepende. Sabe por quê? Porque o amor do Pai é o amor ágape, é o amor incondicional. Jesus nunca esteve preocupado com o passado desses homens. Daqui a pouco ele ia pagar isso lá na cruz. Jesus estava preocupado com a decisão do presente deles, que apontaria para o futuro, querido. Todos vocês são sementes que vão germinar e dar muitos frutos. É isso que é o olhar de Deus. Quando nós pensamos em resgatar vidas, buscar aqueles que estão perdidos, para quê? Não é só para hoje. Não é só para que eles entendam e olham para o passado de contaminação, entendem que isso é básico. O negócio, querido, é o que Deus tem para o futuro, a eternidade. Eu fico pensando, nós pais humanos, a gente fica imaginando um monte de coisa para os filhos no futuro. Agora Jesus aqui, diante desses homens, ele sabia que qualquer decisão que eles tomassem ali agora, que eles abrissem o coração deles, fazendo o que esse jovem fez, ia ter uma festa no céu. Jesus pensava na eternidade. Jesus já via eles lá na eternidade, à mesa com ele, desfrutando da glória eterna com ele, lá no futuro. E mesmo assim, tinha ainda preparado para eles uma trajetória aqui na terra. Então, esse é um amor incondicional. O Pai sempre esteve esperando por esse dia, parecia que estava aguardando o tempo todo o retorno desse jovem querido. E lá vem o outro filho então, depois de mais um dia duro. Ele tinha 2 filhos, lembra lá do início? Agora vem o seu outro filho, um menino trabalhador, empreendedor, né, que desde quando seu pai dividiu os seus bens com o outro filho mais novo, provavelmente o filho mais velho levaria o dobro do que o filho mais novo levou. Esse rapaz então foi muito beneficiado. Não tem nenhuma manifestação dele quanto à ida embora desse menino. Jesus deixa muito claro nessa história para os mestres, para os fariseus que ali estavam. E esse menino representando eles nessa história, ele vai dizer: enquanto isso o filho mais velho estava no campo, trabalhando, ok, fazendo uma coisa ótima, muito boa. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? O menino estava trabalhando enquanto o outro estava farriando. Mas agora tem uma festa para o irmão que estava farriando. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com eles. Jesus está dizendo agora, o pai deixa a festa e vai lá fora em busca do segundo filho. É lindo ver o amor de Deus. Olhar para esse texto, a gente precisa de imaginar a cena. O pai agora deixando aquela festa de arromba e vai lá fora chamar o seu segundo filho, o filho mais velho. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. É interessante que agora ele olha para o novilho gordo, para o irmão, ele nunca vai reclamar que nunca teve um cabritinho, né, um animalzinho para comemorar, mas quando volta para casa, esse seu filho, ele nem chama de irmão, ele vai dizer: esse seu filho aí, ó, ele nem o chama de irmão, nenhuma compaixão, nenhuma misericórdia pelo irmão que estava perdido, esbanjou todos os seus bens com as meretrizes ou prostitutas, né, a gente até então não tinha essa informação,
Parece que ele, muito revoltado, e solta isso. Não tem nada no texto lá atrás que insinua, que, né, pode ser que sim, pode ser que não, mas ele solta essa aí, nesse meio, né? Esbanjou tudo. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas nós tínhamos que comemorar, alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. Aqui nós vemos uma lição, né, diante desse filho mais velho. Nunca desfrutou, querido, da presença do pai em casa. Eu fiquei pensando, como será que nós temos desfrutado do nosso pai? Ele havia recebido mais do que tudo que o outro irmão recebeu. Tudo que era do pai era dele. Ele poderia gozar. Tinha as mesmas roupas, tinha um anel no dedo, os pés calçados, na mesma casa. Mas não se sentia de casa. Que doideira. A parábola termina sem o filho mais velho entrar na festa. É lógico que Jesus estava contando uma história. Jesus ali vai falando para esses mestres da lei e esses fariseus. E fica claro no meu coração que tinha um bezerro cevado para eles também. Mas eles não aceitavam os publicanos, os pecadores. Jesus ali mostra um Deus com o coração aberto para os publicanos e pecadores. Aqui representando o filho pródigo. E os fariseus e mestres da lei aqui representado pelo filho mais velho. Eu fiquei pensando, qual a nossa situação? Estamos distante e longe da convivência do amor do Pai? Qual é a sua situação? Você tem desfrutado de verdade de tudo aquilo que é do Pai? Você entende que você é cordeiro com Cristo? Estamos em casa, mas não desfrutamos também do amor do Pai. Você tem desfrutado de fato do amor de Deus? Ou estamos festejando cada conversão junto com o Pai? Querido, nós precisamos de avançar, celebrar junto com Jesus. Nós precisamos de vibrar junto com Jesus, porque no dia da sua conversão houve uma grande festa lá no céu. Eu não sei se você já nasceu num lar cristão, talvez sim. Aí você pensa, talvez você foi batizado lá com 12 anos de idade. Nesse dia teve uma grande festa. E Deus já tem projeto na nossa vida, desde ainda figura informe no ventre das nossas mães. Mas nesses dias que nós abrimos e declaramos isso, há uma grande festa. Jesus ensinou aos apóstolos, ensinou os discípulos, e eles colocaram tudo isso em prática em toda a trajetória da igreja primitiva. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, eles partilhavam o pão de casa em casa, se tinha algum necessitado, eles supriam a necessidade deles. Eles viviam como uma grande família. E a Bíblia diz assim: e o Senhor acrescentava-lhes dia a os que ainda haveriam de ser salvos. Ou seja, a família de Deus, desfrutando da presença de Deus, glorificando a presença de Deus, vibrando com a presença de Deus. E Deus ia acrescentando, cada dia, mais gente para esse corpo. É isso que acontece, querido, quando nós estamos alinhados com o Senhor. Quando nós demonstramos quem é o nosso Pai de fato. Por isso Jesus diz assim, quando você orar, ore assim: Pai nosso que estás nos céus. Nós devemos, em todo lugar que estivermos, as pessoas precisam ver: esse povo é um povo diferenciado. Que alegria é essa? Que paz é essa no coração desses meninos? Eu sei que eles estão desesperados por cada prova de cálculo, ok, mas apesar disso, há uma paz no coração deles. Eu vejo que eles estão, né, reunidos, sempre alegres, desfrutando. Olha o que diz em Romanos, capítulo 10, o apóstolo Paulo escrevendo: não há diferença entre judeus e gentios. Então, Deus não faz acepção de pessoas, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos que o invocam. O apóstolo Paulo parecia gritar, para que as pessoas pudessem ouvir. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Mas como ouvirão aquele e quem
Como, pois, ouvirão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas obras. É muito lindo, querido, quando nós percebemos uma igreja avançando em ousadia, coragem, em amor, esse amor incondicional. Muitos acham que esse amor é só no Senhor, mas não é não, querido. Esse amor incondicional, se nós temos o Espírito Santo, esse amor incondicional está em nosso coração. É lógico que nós sabemos, né, nós somos limitados, mas se temos o Espírito Santo, esse amor precisa estar em nosso coração. Nós temos que ter um coração perdoador, como o coração desse Pai. Jesus não só ensinava que eles poderiam vir para casa e desfrutar, Jesus estava ensinando um estilo de vida que eles deveriam ter. Eles criticaram Jesus, né, de todas as formas. Eu fiquei pensando como Jesus vibrou, que festa que houve no céu, no dia que aquela mulher pecadora, Jesus ali na casa de um fariseu, bem ali junto com eles, assentados, aquela mulher vai entrar com um frasco de alabastro, um perfume, e ela se coloca aos trás dos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com o seu cabelo, e depois ela vai e derrama aquele perfume agradável nos pés de Jesus. Ela beija os pés e unge, e Jesus então se alegrou muito diante daquela mulher, mas ele foi criticado, porque havia uma mulher tocando nele, e assim em muitas outras situações. Então, diante disso, querido, essa mensagem que eu queria trazer para o seu coração hoje, né, se você quiser ir ficando de pé, né, que nós possamos entender esse título, essa sugestão de mensagens resgatando vidas ou alcançar aqueles que estão afastados. Mas antes de qualquer coisa, que nós precisamos aprender a celebrar com o Senhor Jesus. Não adianta nada você trazer uma pessoa, né, você investir em uma pessoa e vir aqui entregá-la para nós aqui e ir embora. A ideia é que nós possamos caminhar com ela. A ideia é que nós possamos trazer ela para fazer parte da família de Deus. Ela precisa caminhar conosco. Ela precisa desfrutar da presença de Deus junto conosco. Ela precisa congregar conosco, caminhar conosco. É muito interessante quando nós temos, né, uma igreja que é edificada sob a palavra de Deus, que é comprometida, né, com os trabalhos e os projetos da igreja. Foi dito aqui do trabalho do pastor Fernando, lá na selva peruana. O pastor Fernando tem um trabalho apostólico. Ele sai pela selva peruana, naqueles barcos, os barcos, muitas vezes, os primeiros que ele andava lá, furado, ele andava com um balde, e à medida que andava, ele ia tirando a água e ia embora. Ele não podia deixar de tirar água nem um minuto, senão ele afundava lá no Rio Amazonas, né? Você imagina o que tem naquelas águas. Mas ele estava lá sempre naquelas regiões inóspitas. Isso há quase 30 anos esse homem está lá. Os meninos cresceram lá, hoje são missionários, os filhos. 3 filhos, cresceram lá. A esposa junto com ele nesse projeto. Todo dia, quando ele entra no porto e vai, né, para essas empreitadas sozinho, ela continua lá com a escola dela, das crianças. E esse homem está lá há décadas. E nós temos tido o privilégio de enviar recursos para ele todo ano, todo mês. Todo mês a igreja deposita um salário na conta dele. Isso há mais de 20 anos, não é muito mais. Ele congregou conosco aqui quando fez lá no 100, quando ele estudou no 100. Da mesma forma a Sara, né, e o Shine, não vou falar o nome do país, acho que está sendo transmitido aí, né, mas eles estão lá também num país com muita perseguição e muita dificuldade, mas a gente está vendo lá, né, eles ensinando, alfabetizando centenas de crianças, eles libertando famílias inteiras, querido, da escravidão, eles pagando em torno de 10 mil reais pela libertação de uma família inteira. Você ainda não sabia? Né? 10 mil reais se compra a liberdade de uma família inteira. 10 mil reais. Em nome de Jesus, Deus vai nos dar estratégias para libertar algumas famílias, para que essas famílias possam desfrutar desse bezerro cevado. Elas já desfrutam onde estão, né? Mas que elas possam entender que é muito maior os planos de Deus para a vida delas.
Temos o pastor Marcos nos Estados Unidos. De lá ele apoia missionários na África. É um missionário na África há muitos anos que ele apoia. Tivemos o nosso projeto aí no Moçambique durante muito tempo. Um projeto muito consolidado. Agora lá está sendo tocado pelo missionário de lá. Mas um projeto estruturado. Foi lá plantado pela Juliana, Luciano, Abel, né? E todos aqueles que contribuíram. Está lá, né? Deus está dando continuidade lá junto com os irmãos. E nós temos muitos outros projetos aqui na cidade. Inclusive, nós somos uma cidade universitária e nós gostaríamos muito de poder avançar dia após dia com o Evangelho, né? Esse Evangelho que cura, que restaura, esse Evangelho que traz um norte para muitos jovens que aqui chegam. Então, né, vocês aí, vocês estão, Vinícius, a Natália, todos, né, que estão à frente aí desse ministério, né, que Deus continue abençoando vocês. Vamos orar, né, nós vamos agradecer a Deus por esse dia. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, aqui nós estamos nessa noite, ó Deus, diante da Tua preciosa palavra, Senhor. Nós estamos aqui para celebrar, ó Deus amado, o Teu grande amor, esta graça, Senhor, que nos alcançou. Nós sabemos, ó Deus, que estivemos perdidos. Muitas de nós, ó Deus, estivemos mais perdidos do que este filho insensato, ó Deus, que saiu pelo mundo, se perdeu, ó Deus amado. Muitos de nós vivemos situações parecidas, ó Deus. Mas muitos também, ó Deus amado, ficamos perdidos aqui dentro, ó Pai querido, da igreja, dentro, Pai querido, desta comunidade. Também ficamos perdidos muitas vezes, ó Pai. Não sabíamos, ó Deus, que tudo que é do Senhor é nosso, ó Deus. Muitas vezes sem entender, ó Deus amado, que tudo, ó Deus amado, que foi conquistado pelo Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, ó Deus amado, é para nós, ó Deus amado, somos co-herdeiros com Ele. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, visita aqui o coração dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos jovens aqui presentes, ó Deus. Traga, Pai querido, esta luz, ó Deus amado, esse entendimento, ó Deus, Pai querido, que o Teu amor incondicional, ó Deus amado, que o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado naquela cruz, ó Deus, foi para que nós tivéssemos vida, e a tivéssemos vida em abundância, Senhor. Foi para que nós, ó Pai querido, pudéssemos abrir o nosso entendimento, ó Deus amado, e contemplar dia após dia, Senhor, uma caminhada pela Tua justiça, meu Pai, para que nós pudéssemos desfrutar, ó Deus amado, de um futuro, ó Deus amado, promissor, ó Deus amado, em nome de Jesus, que sejam mesmo como sementes preciosas, meu Pai, que esses jovens possam germinar como sementes preciosas, frutificar, ó Deus amado, em nome de Jesus, que Teu nome seja glorificado, ó Deus, glorificado na vida desses jovens, na vida dos pais desses jovens, ó Deus. Em nome de Jesus eu clamo agora, Senhor, pelos familiares dos nossos jovens, ó Deus. Muitos estão longe de casa, ó Pai querido. Os seus pais estão trabalhando, Pai querido, dia a dia, duro, ó Deus, para poder sustentá-los aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, sê com eles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus amado, traga um novo ânimo, renove as forças deles a cada manhã, Senhor. Traga esperança, traga paz no coração deles, ó Deus. E em nome de Jesus, ó Deus amado, que esses jovens, ó Pai querido, possam mesmo cumprir o propósito para o qual o Senhor, ó Deus amado, tem os plantado aqui em Viçosa, aqui na faculdade, aqui na igreja, aqui na cidade, no trabalho, Senhor, por onde o Senhor, ó Deus amado, tem os enviado, em nome de Jesus, ó Deus, que seja um grande projeto, ó Deus, Pai querido, para que no futuro, Senhor, eles possam desfrutar, ó Deus amado, de uma vida abençoada, de uma família abençoada, Senhor Pai, e lá no final, como o apóstolo Paulo, Pai querido, que eles possam dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, meu Deus. Esse é o desejo do nosso coração, ó Deus. Nós queremos dia após dia, Senhor, combater o bom combate, o combate na nossa alma, o combate do sistema desse mundo, Senhor. Mas em nome de Jesus nós precisamos até o final que o Espírito Santo do Senhor nos guie dia após dia em sabedoria, em graça, Senhor Deus amado, e que possa nos ensinar, ó Deus amado, e nos levar a viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado e sonhado para cada um de nós. Nós oramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Eu estava longe
Eu vaguei mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Eu vaguei mundo lá fora, mas não encontrei o que tem sua força. Eu tenho você, só tenho você. Eu vaguei no mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, Jesus, dono da nossa atenção. Só tenho você, só falta eu vencer. Amém. Antes de passar aqui para o Vinícius, tudo isso que lemos e falamos, queridos, isso é para nós. Hoje, essa história aconteceu de fato, esse dia literal em que Jesus estava ali diante desses homens. Jesus explicando para eles o grande amor de Deus. Inspirado pelo Espírito Santo, Lucas escreve essas palavras que tem ecoado, que tem sido, né, um instrumento de Deus para alcançar corações de muitos jovens em todos esses séculos. E essas palavras são vivas, poderosas. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que nos ama, que preocupa conosco, que nos quer perto, juntos com Ele e também juntos entre nós. Vocês estudantes de fora que estão aqui em Viçosa, contem conosco. Eu sempre digo isso aqui, que eu tenho a oportunidade de vir aqui. Conta com a gente, né? Não venham passar dificuldade aqui em Viçosa, sendo que nós estamos aqui, amém? Nos procure. Muitos vão lá na universidade, me visitam lá na diretoria de comunicação. Quem quiser ir lá tem um cafezinho de excelência, né? Alguns já foram lá. Sempre que aparece lá os irmãos, a gente já faz um cafezinho. De vez em quando ainda acha um biscoitinho lá, né? Mas assim, sejam muito bem-vindos no prédio principal ali no primeiro andar. Só ir lá, a gente fica lá o dia inteiro. E seria muito bom receber vocês lá, amém? Passar aqui para o Vinícius, Deus abençoe. Amanhã nos encontramos aí no culto.